O maior desafio do empreendedor. Há diversos desafios, porém há uma soma de fatores que conjugam e formam o maior desafio do empreendedor. Fora o fato de que quando o empreendedor está começando, ele já se depara com notícias assim: Sebrae, pequenos negócios têm a maior taxa de mortalidade. Mais de 40% das empresas elas quebram depois de 5 anos. Guedes, a inflação já devia estar baixando. Então, há diversos fatores que fazem com que ser um empreendedor se torne um verdadeiro desafio. Mas não é para te estimular, desanimar que eu estou fazendo esse vídeo. É para te deixar a par, para que a tua empresa não faça parte desses 40% aí que quebram depois de 5 anos. Vamos compreender. Quando você está começando o teu negócio, basicamente a tua equipe, os teus funcionários, eles são mais ou menos assim. Opa, beleza, eu sou o gestor de marketing. Então, opa, tudo bem? Eu sou o Ariston, sou responsável pelo TI. Opa, eu sou responsável pelo RH. Então, prazer, eu sou responsável pelo financeiro. Entendeu? Basicamente é todo mundo, é você mesmo, todos os setores é você. Basicamente não tem como ter funcionário, então você é responsável por tudo na empresa e funciona muito bem até aí. Só que à medida que o negócio começa a crescer, começa o nosso primeiro empecilho. Nosso primeiro empecilho. E qual é esse? Nosso primeiro desafio está na gestão de pessoas. Vai por mim. Isso é algo verdadeiramente difícil. Não é fácil lidar com um grupo de pessoas. Por quê? Quando você lida consigo mesmo, e às vezes mesmo lidando consigo ainda é difícil, a gente já enfrenta problemas. Quando tem mais pessoas juntos, os problemas acabam aumentando. Porque a ideia é a gente desenvolver um senso que essa pessoa ela vai gostar de trabalhar naquela empresa. Então o local tem que prover disso. Mas esse colaborador, ele também tem que ser proativo. Ele tem que ver as coisas e buscar fazer. Mas ele não pode querer buscar simplesmente mudar a maneira que funciona. Mas eu tenho que saber, então, me impor nos momentos onde é que ele comete um erro para saber corrigir. Mas eu também não posso ser autoritário. Mas eu tenho que desenvolver o senso de liderança na minha equipe. Mas esse senso de liderança, ele tem que promover uma coisa boa, não que aquela pessoa que seja o líder, ela vai se sobressaltar perante os outros e inferiorizar os outros. Entendeu? Não é fácil. Então, a gestão de pessoas já é um dos pontos mais difíceis. Fora que na gestão de pessoas, por exemplo, tem que estar muito claro quando na RH estiver contratando uma pessoa, qual vai ser a área que essa pessoa vai desenvolver ali dentro. Mas, por que a área que ela vai desenvolver? Porque agora a gente junta o nosso ponto da gestão de pessoas com a linda burocracia. E eu não falei errado assim à toa. A burocracia no Brasil é gigantesca, gente. É um país muito burocrático, certo? Então, por exemplo, a gente junta a questão da gestão de pessoas com a parte da burocracia e a gente encontra diversos processos. É isso mesmo. Um dos grandes desafios que o empreendedor enfrenta é à medida que ele vai contratando, ele não deixa muito claro a função que essa pessoa vai exercer na empresa. E aí eu não sei se tu sabe, se por exemplo, eu contratei o Joãozinho, porque Joãozinho é o nome que me vem à mente. O Joãozinho vai ser responsável por pegar essa água aqui, pegar essa água que está desse lugar e colocar aqui. Essa vai ser a função do Joãozinho. Só que aí vamos dizer que eu disse pro Joãozinho também, para assim que essa água acabar, ele encher essa garrafa. Então o Joãozinho não vai fazer apenas aquela parte que está designada na carteira de trabalho. Ele também vai encher, porque é uma tarefa muito simples. Você vê que o Joãozinho pode pegar e colocar um processo por desvio de função? Pois é. Então, há diversos pontos que a burocracia acaba impelindo alguns sensos onde é que você tem que estar muito atento. Fora que, saindo um pouquinho desse ponto da gestão de pessoas, que é um dos desafios cruciais numa empresa, pode fazer inclusive ela quebrar, até porque encontrar pessoas de confiança não é fácil e saber gerir o que se tem também não é fácil. A parte da burocracia, ela faz com que muitas pessoas quebrem no senso de que, a gente tem aqui os pontos, vamos se ater aos tributos. Tem os tributos federais, estaduais e municipais. Então não é simplesmente eu olhar na nota fiscal,
o preço unitário do produto, considerar a minha margem, que é de 60%, vamos assim dizer, sobre aquele preço, e pronto. A diferença entre o preço final e meu preço de compra é meu lucro. E não é assim que funciona. Porque eu tenho que considerar no meu preço toda a parte burocrática envolvida. Então, toda a carga tributária federal, toda a carga tributária estadual, toda a carga tributária municipal. Isso varia de acordo com o produto ou serviço que você estiver vendendo. Entendeu? Só que então muitas empresas quebram porque aí já complica no ponto de diferir do que se trata de capital de giro e o que se trata de lucro, dado que a pessoa não deu tanta relevância ou não sabia disso, de tantos tributos da carga tributária que estava exercendo e que estaria sobre o que ela comercializa, sobre o que ela vende. Então, o primeiro ponto é a gestão de pessoas. O segundo ponto é a burocracia. E o terceiro ponto, Aston? Cara, o terceiro ponto é a gestão financeira. Não é à toa que muitos negócios quebram. Só que a gente consegue observar um padrão. Vai dizer que na tua cidade, por exemplo, não teve um fulaninho que começou a crescer na empresa e a primeira coisa que essa pessoa fez foi trocar de carro. Foi aparecer com o carro do ano, ou uma caminhonete, ou um carro. Em questão de tempo, a primeira coisa que ele fez foi isso. Então, ele usufruiu do capital de giro para comprar um carro. Só que pouco tempo depois, essa pessoa começou a afundar. E, consequentemente, ela acabou quebrando. Porque ela usou o capital de giro para comprar um passivo, vamos assim dizer. Então, a gestão financeira é um dos pontos que faz com que muitas pessoas acabam quebrando. Porque apesar de parecer algo simples, algo extremamente simples, poxa, só considerar o preço de compra, o preço de venda, enfim, não é tão simples assim. Então, na gestão financeira, consiste no ponto de saber diferir, e aí para isso eu vou considerar também a nossa burocracia e também a nossa gestão de pessoas, porque tudo isso também gera custo. Na parte que eu tenho que, na hora que eu tenho, por exemplo, o meu capital de giro, nesse capital de giro, para mim saber e precificar o meu real lucro, o meu lucro líquido, eu tenho que ter noção dos custos envolvidos com a parte dos colaboradores, eu tenho que ter noção dos custos envolvidos com a burocracia, sobre toda a carga tributária, eu tenho que ter noção sobre os custos envolvidos na parte da logística, eu tenho que ter noção dos custos envolvidos, por exemplo, se eu pago um aluguel do estabelecimento, e assim por diante. Então todos os custos caem e são descontados daquele capital que foi gerado através das vendas do serviço ou do produto. E aí o que sobrar lá na ponta final, esse daí é teu lucro líquido e é isso aí tu pode usufruir. Ou, que seria melhor de início, reinvestir. Entendeu? Então basicamente o maior desafio do empreendedor consiste em juntar esses três fatores: a gestão de pessoas, a burocracia e a gestão financeira. É claro que tem outros. Tem mais alguns desafios, aí consiste também no marketing, na inovação e assim por diante. Então a lista continua. Só que quando a gente junta esses três pontos, pode ter certeza que mais de 80% dos negócios quebram porque algum desses pontos deu problema. Que seja na gestão de pessoas, esse cara não conseguiu gerir uma boa equipe, ele não conseguiu fazer com que esses funcionários trabalhassem, se empenhassem na empresa porque gostassem do que estão fazendo, ele não conseguiu desenvolver um senso de liderança, então ele sempre tinha que estar lá fiscalizando tudo, logo ele não conseguia se empenhar em outra área. Então a gestão de pessoas fez com que aquela empresa quebrasse. A burocracia, se o cara não está atento, ele pode não só tomar um processo do funcionário, ele pode tomar um processo gigantesco porque ele não cumpriu com os deveres legais. Ou, por exemplo, como é muito conhecido aqui, por ter tanto tributo, ele acaba sonegando imposto, entendeu? Então, toda essa parte tem um impacto direto. Fora que se o cara não tem a gestão financeira, meu amigo, se o cara está simplesmente só comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo e não calculando, porque ele está considerando o faturamento aumentando e assim por diante, e aí ele pega mais um financiamento e ele continua investindo e vai indo, vira uma bola de neve, porque ele contextualizou apenas o capital de giro e não o lucro, ele não conseguiu
chegar nesse cálculo, ele apenas foi comprando e vendendo e aumentando o faturamento, chega na ponta final, esse cara tá tão endividado que tem alguns que vão até o suicídio, para te ter uma ideia. Então, considere esses 3 fatores. A gente vai chegar no maior desafio do empreendedor. Esse foi o vídeo. Eu espero ter agregado valor ao seu tempo, que eu possa ter aberto os teus olhos para te enxergar então esses desafios de uma outra maneira. Porque se tu começa a tua empresa tendo noção desses desafios e buscando logo de início estudar sobre gestão de pessoas, estudar sobre a gestão financeira, estudar sobre a burocracia e estar muito a par disso, e eu não digo que tu tem que ser responsável por tudo, mas tem que conhecer pessoas que sabem. Então, aos poucos, designando pessoas capazes de te ajudar na gestão financeira, pessoas ou escritórios que sabem a parte da burocracia, pessoas que vão te ajudar na gestão de pessoas, daí o teu negócio tem tudo para prosperar. E o que antes era um desafio, agora vai ser mais um fator que vai te ajudar a crescer. Tá bom? E até o próximo.